Sejam muito bem-vindos a mais um Bastidores da Loucura. O meu nome é Samuel. Estamos aqui mais uma vez para as reviews da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, o episódio 13. Um episódio muito bom, porque ele teve muita ação, muita reviravolta e muita biologia. Vamos ao vídeo! Como a gente viu anteriormente, a barreira que impedia que os feiticeiros entrassem no território do metrô de Shibuya foi quebrada. Então, agora eles podem ir pro metrô de Shibuya para tentar tirar o Gojo do selamento. E o Itadori, como a gente viu no episódio anterior, foi exatamente isso que ele foi fazer. Correr que nem um maluco pra estação para tentar ajudar o Gojo a sair do selamento. Inclusive, é assim que o episódio começa e teve uma piadinha meio irônica no começo do episódio, né? Porque em Shibuya tem um monte de placas dizendo não corra nas ruas do lugar e no metrô, porque esse costuma ser um dos bairros mais movimentados de Tóquio e uma das estações mais movimentadas. Então o povo não consegue transitar o suficiente pra ficar correndo. Aí tinha um monte de placas de não corra em volta, aí corta pro Yuji correndo em todas elas. Também teve uma cena um pouco simbólica de vários humanos transfigurados atacando pessoas comuns que estavam presas, né, dentro da barreira. E o Yuji fica naquele dilema de tipo, ele precisa ajudar, só que ele tem que ir atrás do Gojo, aí ele não consegue salvar todo mundo. Só que aí, no meio disso, aparece o Togi, que se dispõe a assumir esse BO pro Yuji poder ir pra estação. Eu gosto de falar desses momentos assim, em que o Yuji fica com dúvidas, porque é muito da personalidade dele. Ele tenta ser um herói, e eu gosto muito disso nele. Só que no universo de Jujutsu, eu sinto que isso não funciona muito. Porque o mal em Jujutsu é puro e genuíno. As maldições, elas nasceram do pior lado da humanidade. Então elas vão ser as criaturas mais cruéis e surpreendentemente engraçadas que a gente já viu na vida. Porque são tipo, elas são feitas de puro mal. Então esses ideais de heroísmo às vezes não ajudam tanto nesse universo. Ideais que o Yuji tem e que eu valorizo muito nele. Então por isso eu gosto de sempre frisar esses momentos que o Yuji tem de herói para as pessoas entenderem ele melhor, porque eu sinto que tem muita gente que odeia ele. Não que odeia, mas que não gosta dele à toa. Enfim, e depois que ele para de correr pela estação que nem um maluco, é o momento em que ele encontra com o Choso, que foi aquele momento que a gente viu no final do episódio 12. Agora é a hora da batalha entre o Choso e o Itadori nesse episódio. Mas assim, foi uma batalha que, meu amor, foi muito bem feita. Muito bem coreografada em um jogo de câmeras incrível. Para começar, a gente entender um pouco mais sobre o feitiço de sangue do Choso. Apareceram umas explicações que, assim, que eu não vou conseguir dar para vocês, porque, tipo, tem a ver com sangue. E esse feitiço tem uma estrutura muito mais biológica do que eu esperava. Os feitiços em Jujutsu já são complexos. Já é complicado pra mim entender algumas vezes. Eu tive que ver o anime 2 vezes pra poder entender os feitiços de algum povo. Agora, esse feitiço de sangue legendado, aí meu TDAH vai estar faltando. Então eu não vou saber explicar como o feitiço do Choso funciona direito, mas vale dizer que ele é um feitiço muito potente, porque ele serve tanto para ataque quanto para defesa. O sangue, ele consegue calcificar o sangue dele e ele manipula ele de um jeito muito incrível, que tipo, ele consegue perfurar bem no local em que ele tá mirando, além de o sangue tem um efeito meio que, sabe aquelas cordas cortantes quando a gente balança e aí tem que tomar cuidado que aquilo vai cortar? Então, esse é basicamente um dos efeitos do sangue do Choso, e isso na batalha ficou incrível. Tive inclusive um momento na batalha em que o Yuji fica muito encurralado, porque tipo, ele não consegue ficar perto do Choso o suficiente para poder dar golpes significativos nele. O Choso nessa batalha, ele tá assim com sangue nos olhos, porque como eu disse anteriormente, ele é irmão daquelas duas maldições que o Itadori e a Nobara mataram no final da primeira temporada. Então ele está com sede de vingança. Inclusive ele até pergunta pro Itadori se os irmãos dele deixaram últimas palavras. Aí o Itadori genuinamente responde não, eles não deixaram últimas palavras, mas eles choraram enquanto morriam. Isso só serviu para deixar o homem mais bravo ainda. Mas enfim, como eu estava dizendo, o Itadori teve um momento em que ele ficou realmente encurralado na batalha, porque ele não sabia o que fazer. E aí, nesse momento que o Alecrim Dourado Mekamaru resolve voltar a falar. Ele realmente, assim, está nas últimas, assim que todos aqueles comunicadores que ele espalhou por Shibuya acabarem, fica Mekamaru. Ele vai embora
mas até o momento ele tá contribuindo bastante. Porque foi ele o responsável por tramar um plano minimamente inteligente pra lidar com o feitiço de Choso. Porque se dependesse do Yuji, meu amor, tava morto, tava de F. O plano do Mekamaru basicamente foi usar o próprio feitiço de Choso contra ele, entre aspas. Tipo, ele pediu pro Itadori levar o Choso pro banheiro, onde estava cheio de água, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tortura psicológica. Eu amo que, tipo, o Choso, ele claramente gostava muito dos irmãos dele, então, assim, a coisa que o Mekamaru fez pra enganar o Choso foi tortura psicológica. Qual é o seu plano? Vamos torturar o vilão psicologicamente. Ai, Jujutsu e suas pérolas. Mas enfim, o banheiro estava cheio de água, o que fez com que o sangue que o Choso controlava se dissolvesse. Eu espero que eu consiga dar essa explicação direito, mas pelo que eu entendi, quando o sangue do Choso sai do corpo dele, ele para de circular, né? Ele para de se movimentar. O que faz com que as partículas se dissolvam na água muito mais fácil. Então, se o Choso estiver cercado de água, ele não vai mais poder usar o sangue dele como lâminas ou como cordas de longo alcance. Porque ele vai se dissolver, basicamente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar isso de uma forma certa. Alguém aí que estude biologia, diga nos comentários, porque eu realmente, assim, é muito difícil pra mim entender os feitiços de Jujutsu, mas eu tô tentando. Mas enfim, eles conseguiram a vantagem. O Choso não podia usar o sangue dele à livre forma. Então, basicamente, a batalha ficou muito mais corporal dentro do banheiro. Então foi isso, corpo a corpo do Choso com o Itadori dentro do banheiro. O que foi muito interessante, tipo, eu acho que essas cenas, elas estão sendo muito bem coreografadas, porque, tipo, é um jogo de câmera que parece que você tá vendo uma batalha de filme. E elas estão muito bem animadas, na minha opinião. O povo realmente investiu nessas batalhas. Então tá muito divertido de vê-las. E, inclusive, essa foi uma batalha que eu achei bem difícil. Ela serviu, assim, pra eu me apaixonar mais pelo Itadori. Porque, tipo, teve um momento em que eu não sei como o Choso conseguiu acertar o fígado do Itadori. Perfurar o fígado dele, que ele tinha guardado, eu acho que um pouco do sangue dele pra poder... na mão, pra ele não molhar e poder usar mais tarde. Aí com isso ele perfurou o fígado do Itadori. Eu nem sei se eu vou poder mostrar muitas imagens desse episódio, porque tinha muito sangue nele. Mas foi isso que aconteceu. E nesse momento o Itadori, ele percebeu que, tipo, tinha alguma coisa errada. Mas ele não pensou, tipo, que não, eu preciso deter ele, eu preciso salvar o Gojo, sabe? Ele não carregou todos os fardos do mundo pra cima dele, como alguns protagonistas de Shonen fazem. Não, ele entendeu o papel dele naquele momento. Ele sabia que com a queda da barreira da estação, os feiticeiros iam vir em peso ajudar o Gojo. Ele não precisava ser o grande herói daquele momento. Tudo que ele precisava era impedir que o povo trombasse com o Choso. E foi nisso que ele se concentrou em fazer. Eu gosto desse tipo de atitude do Itadori, porque ele, tipo, ele não fica se botando em perigo ou em situações que ele acha que ele não consegue lidar. Não, ele conta muito com as pessoas ao redor dele e eu acho isso uma qualidade muito valorosa nele. Mesmo estando em desvantagem. E, inclusive, esse episódio serviu pra gente quebrar várias quebras de expectativa em relação a protagonistas. Porque, tipo, o Yuji, ele tava num momento assim que eu achei que ele ia ganhar a batalha, que ele ia derrotar o Choso, porque ele queria desferir um golpe muito certeiro, com a mão direita, já que ele só tinha usado a esquerda durante toda a batalha. Aí ele pensou, bom, o Choso deve estar pensando que eu não consigo mais usar a outra mão, então eu vou usar ela pra desferir um golpe certeiro. E no momento em que ele dá esses golpes certeiros do Itadori, é quando o Choso resolve solidificar o sangue em volta das costelas. Porque como ele não conseguia usar o sangue dele pra fazer lâminas livremente, ele se concentrou em solidificar o sangue em volta do corpo pra poder ficar mais invulnerável. Inclusive, eu esqueci de comentar, é porque esse episódio foi muita adrenalina, mas eu esqueci de comentar que eu acho essa batalha do Chosei e do Itadori muito chique, sabe? Muito chique, porque eles ficavam tomando posições, assim, de luta antes de começar, sabe? Como eu disse, ela foi muito bem coreografada, então, foi chique, foi digna de filme de samurai. Enfim, esse soco poderoso do Itadori não funcionou. Então, o Chosei basicamente venceu a luta. Ele, tipo, deu um golpe certeiro no Itadori, tipo, basicamente fez um corte gigantesco no ombro dele. O Itadori quase morreu.
Sabe, já pela segunda vez nesse anime, o Itadori quase morre. Inclusive, pra dar mais suspense, o Sukuna até fez uma pequena participação, que faz tempo que ele não apareceu no anime, mas ele apareceu nesse momento, tipo, quase morte do Yuji, o que eu fiquei chateado, porque eu realmente não gosto do Sukuna. E eu digo quase morte mesmo, porque assim, no momento em que o Choso ia dar o golpe final, o golpe de misericórdia, aconteceu uma coisa muito estranha que eu ainda estou tentando entender. Tipo, do nada, e não tô brincando, assim, foi do nada mesmo. Do nada, o Chosei foi invadido por memórias. Ah, tudo bem, memórias da vida passada. Não, não foram, tipo, memórias do passado dele. Foram memórias que não existem. Literalmente, e realmente, assim, elas literalmente não existem, porque, tipo, nas memórias, é ele com os irmãos fazendo um piquenique junto com o Itadori. Tipo, todo mundo lá, ele, os irmãos dele e o Itadori, todo mundo fazendo um piquenique. Aí junto com eles tinha as outras maldições, sabe, que estavam naqueles potinhos da escola Jujutsu. Sabe, uma ambientação tipo Kiss of Life de mangá, sendo que isso nunca aconteceu. Eu olhei aquela cena e fiquei, mas que papagaiada que tá acontecendo aqui? Tipo, mano, a autora deve ter, assim, usado alguma coisa pesadíssima pra fazer essa parte do mangá. Mas pesadíssima mesmo, porque isso foi muito gratuito. Eu espero que tenha uma explicação mais pra frente. E se você souber qual é a explicação, não diga nos comentários, porque eu odeio spoiler. Mas, tipo, mano, nesse momento eu fiquei muito confuso. E é exatamente nesse momento que eles escolhem pra acabar o episódio. Nesse momento. Tipo, o episódio acabou, o Choso teve essa brisa e o episódio acabou. E o Itadori ficou lá desmaiado no banheiro, porque ele apanhou horrores. Me frustra. Me frustra muito quando eu gosto de um protagonista e ele só apanha. Eu já passo por isso demais. Ai, que ódio. Mas não tenha medo, porque... Na verdade, tenha medo sim, porque depois da Edith apareceu uma cena pós-crédito antes da prévia, que é a das filhas adotivas do gueto encontrando o Yuji lá desmaiado. E elas disseram assim, ah, ele ainda tá vivo, então vamos começar. Aí eu já fiquei assim com... Não passou nem o Wi-Fi, eu já fiquei me perguntando, começar o quê? O que essas duas vão fazer? Pelo amor de Deus, que elas não mexam no Sukuna, ninguém encosta no Sukuna. Porque eu juro, esse homem, ele tá quieto demais. Ele ficou quieto durante muito tempo na primeira temporada e agora nessa segunda. E eu não esqueço aquele acordo que ele fez com o Yuji lá na primeira temporada, de que quando ele quisesse trocar pra assumir o corpo do Yuji, era pra ele deixar sem questionar e fez ele esquecer. Cara, eu juro, esse homem vai aprontar alguma muito grande e eu morro de medo de que qualquer um mexa com o Itadori. Mas enfim, basicamente foi isso o episódio e a minha única expectativa é que eles não guardem o Itadori na geladeira só pra desenvolver os outros personagens, porque provavelmente é isso que eles vão fazer. O que não é uma coisa ruim, só que eu realmente gosto muito desse protagonista, então eu vou ficar com saudade. Mas vamos ver como é que essa temporada vai se desenrolar a partir de agora, né? Já começou as quebras de expectativa pra todo lado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam pra gerar mais engajamento. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. É isso! Eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!